Você já imaginou viver a vida sem conexão com nenhum outro país a não ser o Brasil? Como será que vivem as crianças no país liderado pela dinastia Kim? E como foi a vida e a infância de Kim Jong-un em um país extremamente fechado para tudo? A vida cotidiana da Coreia do Norte costuma ser alvo de muitos olhares e comentários de vários países, mas ainda é uma vida muito secreta. Às vezes as portas se abrem e podemos olhar um pouco mais para esse país cheio de mistérios. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre a educação infantil na Coreia do Norte e tu não vai acreditar nas diferenças absurdas da infância de um norte-coreano e no resto do mundo. Eu vou contar para ti como o Kim Jong-un viveu a sua infância. Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisa muito massa pra falar pra vocês. Estamos com um novo projeto e eu garanto que vocês vão amar demais, cara. Um novo canal, com um novo apresentador, uma pessoa que de repente vocês já conhecem aqui por trás das câmeras, mas vocês não tinham visto ainda. Cara, é um projeto muito massa. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês se inscrevam, porque amanhã, 1º de fevereiro, vai lançar esse canal. Kim Jong-un é atualmente o líder supremo da Coreia do Norte, tendo sucedido o pai Kim Jong-il. E ele é a 3ª geração da mesma família no poder. O seu avô, Kim II-sung, era considerado o eterno presidente e deu lugar ao filho dele, o Kim Jong-il, que por sua vez foi substituído pelo atual líder supremo. Kim Jong-il teve 3 filhos com a sua esposa, chamada de Ko Young-hee. Esses nomes muito estranhos de falar, né, gente? Também não sou norte-coreana para ter pronúncias exatas. Então, aparentemente, assim, Young-hee, Ko Young-hee, sendo Kim Jong-un o mais jovem deles. E quando ele ainda era criança, ele foi enviado para estudar na Escola Internacional de Berna, na Suíça, onde o pai também tinha estudado quando era criança. Então, pois bem, né? Aí já começa. Ninguém pode tirar o pé da Coreia do Norte, mas Kim Jong-un estudou na Suíça. E o pai dele também. Depois disso, em 2002, ele foi enviado para estudar na Escola Nacional de Guerra Kim II-sung, localizada na capital da Coreia do Norte, em Pyongyang. E lá ficou até 2007. Então ele estudou 5 anos nessa escola de guerra. E Kim Jong-un realmente foi privilegiado por poder estudar fora de um país onde a educação é tão rígida, obrigatória e doutrinária. Mas assim, vocês têm ideia de como é a educação infantil em um país como a Coreia do Norte? Mesmo com o privilégio de uma vida livre e luxuosa, o Kim Jong-un teve uma infância muito anormal e solitária. Ele simplesmente não tinha amigos. E ele nem conhecia os filhos dos irmãos do pai dele. Vivia em um complexo junto com o irmão e irmã dele, de pai e mãe. E os 3 ficavam realmente sozinhos. Então ele teve pouco contato com o mundo exterior ou com a vida normal no seu próprio país quando ele estava crescendo. E quando ele era criança, acreditem, cara, ele tinha roupas e alimentos importados. E aí, tipo, né, já dá pra ver a diferenciação, né? As outras crianças têm que comer só o que tem ali naquele país. Agora ele, cara, recebia coisa de fora do país dele. Ele morava em um complexo incrível com piscinas e ele tinha até um carro que foi totalmente modificado para que ele pudesse dirigir. Então assim, né, gente? Ele viveu na Coreia do Norte uma infância muito diferente da infância das crianças norte-coreanas. Enfim, ele tinha todos os brinquedos que ele podia desejar. Então sim, ele teve uma vida de luxo quando a regra no país era uma vida totalmente privada, tudo isso. Mas nada disso fazia com que Kim Jong-un se sentisse privilegiado com tudo isso. Porque assim, ele não conhecia nada além daquele luxo. Ele não conhecia nada além daquilo ali. Pra ele, a vida era assim como ele estava vivendo. Ele não tinha visto outra realidade. E o que fez ele realmente se sentir super especial foi quando no seu 8º aniversário foi anunciado aos principais líderes do regime que ele seria o sucessor do seu pai. Aí ele começou a ter uma grande diferenciação. Na ocasião, deram a ele um uniforme de general e eles cantaram uma música sobre como ele seguiria os passos do pai. E os tios dele
dele disseram que a partir daquele momento era impossível que ele fosse considerado uma criança normal. Os generais e líderes do Partido Comunista se curvavam perante ele quando ele tinha 8 anos de idade, cara. Então, de fato, ele nunca vivenciou a vida como uma criança de verdade. Desde cedo, as outras crianças estudavam na Coreia, ele foi mandado para a Suíça. Depois disso, ele teve o luxo de ter um carro feito exclusivamente para ele. Ele recebia alimentos e tudo que ele pudesse imaginar do exterior. E depois, quando ele teve 8 anos, ele simplesmente virou alguém totalmente idolatrado dentro do país dele. Então, como essa criança pode ter tido uma infância comum? Não havia hipótese disso. Todo mundo sabe que a Coreia do Norte é um país extremamente fechado. Inclusive, cara, a gente fez um vídeo aqui no canal de imagens que jamais poderiam ter vazado da Coreia do Norte e vazaram, cara. Eu vou deixar o card aqui em cima. Mas a história desse país ainda é cercada de muitos mistérios. E apesar de ter aberto seu comércio para a China, continua um governo totalitário e cheio de regras para serem cumpridas desde o momento em que a criança nasce. E, cara, pensem só comigo, vocês conseguem imaginar a diferença da educação de uma criança na Coreia do Norte para o resto de diversos países? Nenhuma criança na Coreia nasce com o privilégio que o Kim Jong-un teve, de poder estudar em outros países e poder se construir culturalmente fora da rotina imposta por aquele país. Então, de fato, Kim Jong-un é muito privilegiado, né? Mas, mesmo com essa oportunidade de ver o mundo e a cultura exterior, ele não empreendeu reformas de abertura do regime. E daqui a pouco eu vou te contar o porquê. A primeira coisa que um recém-nascido recebe é o estado social, o Songbang. Dessa maneira, o Estado imediatamente classifica o bebê como membro de uma classe leal, vacilante ou hostil, que é herdado do pai e que determina aonde essa criança vai estudar, em que universidade ela vai poder entrar e se vai poder ser membro do partido que controla o país. A educação lá começa no jardim de infância. As crianças podem ir a partir dos 4 anos de idade, isso se os pais quiserem, mas a partir dos 5 o estudo é totalmente obrigatório. E toda criança que vai pro primeiro ano tem que ter estudado pelo menos 1 ano no jardim de infância. Mesmo com a sua educação sueca nos primeiros anos da infância de Kim Jong-un, ele não foi o jovem revolucionário a assumir o poder. Anna Fifield, a autora da biografia O Grande Sucessor, o destino divinamente perfeito do brilhante camarada Kim Jong-un, aponta que por viver na Suíça, viajar pela Europa e ver como era o mundo fora da Coreia do Norte, foi que ele percebeu que se não fosse pelo culto à personalidade da família dele e o sistema totalitário, ele não seria ninguém. Ele não seria alguém especial. Ele ia ser mais um na população. Ele não seria obedecido e nem elogiado, ou teria a vida luxuosa e de regalias que ele tem. Seria simplesmente uma pessoa comum, ia ter que tirar boas notas, ir à escola, voltar pra casa, fazer lição de casa, depois crescer, trabalhar, sustentar como uma pessoa normal. Essa autora diz que ele provavelmente voltou à Coreia do Norte com um pensamento muito diferente de ser um reformista ou da necessidade de promover uma abertura na Coreia do Norte. Provavelmente, ele voltou com uma visão totalmente contrária, que precisava manter o sistema intacto para que ele e a família dele continuassem desfrutando desses privilégios. E talvez é por isso que nas escolas da Coreia do Norte é muito ensinado às crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, a todos lerem a biografia de Kim Jong-un, o seu pai e também do seu avô. Cara, são dadas aulas especiais para essas crianças para glorificar as atividades revolucionárias, tanto do avô do Kim Jong-un, do pai do Kim Jong-un e até mesmo do Kim Jong-un. E lá também é aprendido o russo. E não só ele, mas também o inglês, ainda que em um nível superficial, principalmente em função da dificuldade de encontrar livros estrangeiros. E aos 10 anos de idade, todas as crianças entram para a União de Crianças Coreanas, quando começam a participar de reuniões político-ideológicas. E cara, por ser um país extremamente fechado, a Coreia do Norte coleciona curiosidades, assim, excêntricas. Como, por exemplo, você não pode amassar um jornal que tenha a figura dos líderes, porque senão você pode correr o risco de ser preso. Nos orfanatos, há crianças que têm pais. Isso acontece porque muitas vezes os casais mais jovens não têm condições financeiras de sustentar a criança e aí entregam as crianças para os orfanatos. O que acontece também é que os órfãos adotados
também podem ser devolvidos pela mesma razão de não conseguir sustentar. Além disso, cara, se tu é norte-coreano e se tu usa uma calça jeans, tu também pode ser preso. Se tu é turista, tudo bem, mas a Coreia não permite que os seus habitantes usem calça jeans, principalmente se ela for azul, já que esse é um dos símbolos americanos. Grande fã de basquete, em 2013, Kim Jong-un convidou o ex-jogador da NBA, Dennis Rodman, para visitar o país. E desde então o atleta já realizou várias viagens para a Coreia do Norte e jogou uma partida de basquete contra o time local. E mais uma curiosidade aí é que na Coreia do Norte ninguém pode ter o mesmo corte de cabelo do que o Kim Jong-un. Ele é exclusivo, né? Deu para entender aí bem a vontade dele de ser uma pessoa totalmente diferente, elogiado, idolatrado do que qualquer outra pessoa no mundo, né? Agora eu quero saber de vocês o que te chamou mais a atenção nesse tanto de regras, nesse tanto de informações sobre a infância do Kim Jong-un, das crianças da Coreia do Norte. O que você achou interessante e o que tu achou, assim, absurdo? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito aqui ainda, já se inscreva. Cara, vai começar a sair muito conteúdo por aqui diário. Eu garanto que vocês vão curtir demais. Então já se inscreve, ativa o sino da notificação e até a próxima. Tchau!